Fala rapaziada, beleza? Tô com uma questão de biologia aqui da Unifesp, segunda fase, Unifesp 2024 e 2025. E eu vou resolver junto com vocês aqui essa questão discursiva, questão da segunda fase, questão de biologia. E é isso, rapaziada. Vamos lá. A hipercolesterolemia familiar é uma doença genética que, quando em homozigose, impede a síntese do receptor de LDL. Rapaziada, é o seguinte, vale ressaltar que a questão acabou de falar de LDL. O LDL também tem o HDL. Tem uma distinção entre esses dois. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade e o HDL é uma lipoproteína de alta densidade. O LDL é considerado um colesterol ruim, já o HDL é considerado um colesterol bom, beleza? É isso. Que normalmente é encontrado ancorado à superfície externa da membrana plasmática das células, beleza? Ele está ali na superfície, ancorado à superfície externa, superfície de fora da membrana plasmática, beleza? Dessa forma, o LDL não é internalizado pelas células da pessoa doente. Processo de endocitose, né? Fechou? O que acontece aqui? Como o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, a qual transporta colesterol pela corrente sanguínea ali, pela corrente sanguínea, esse colesterol chega às células do indivíduo. Só que depois ele é internalizado por processos de endocitose. Mas para que isso aconteça de fato, o LDL precisa se unir aos receptores de membrana celular. É isso que acontece. É esse processo que vai acontecer. Fechou? Isso. A figura 1 mostra o funcionamento dos receptores de LDL presentes nas células de uma pessoa que não apresenta essa doença. Aqui a gente tem a figura 1. O que a gente tem aqui? O que apresenta aqui? LDL no sangue, LDL, receptores de LDL, que no caso aqui são as proteínas, que o vaso, né? A gente tem o vaso sanguíneo aqui, ó. Fechou? A figura 1 mostra um bom funcionamento, né? Até o momento. A figura 2 mostra os efeitos da ausência, da carência, da falta dos receptores de LDL. Então, a gente está tendo uma carência ali dessas proteínas no indivíduo da figura 2. Na membrana plasmática das células de uma pessoa doente, de um indivíduo doente, né? E o que vai acontecer, né? Se o indivíduo 2 não tem esses receptores, como mostrou aqui nos vasos, a gente vai ter um excesso. A gente vai ter muito colesterol ali acumulado ali nos vasos. E, consequentemente, o indivíduo vai ter vários problemas aí, vai apresentar, vai acontecer a obstrução das veias coronárias, a obstrução das artérias, o que pode acontecer quadros como o infarto do miocárdio, ele pode haver casos de perosterose, por exemplo, e é basicamente isso. E não vai apresentar um bom funcionamento. A gente não vai ter, o indivíduo não vai ter a passagem de nutrientes ali de forma adequada, a passagem de nutrientes e oxigênio ali nos vasos sanguíneos e, consequentemente, vai apresentar todas essas consequências que eu citei anteriormente, beleza? A gente tem aqui o vaso na figura 1. Na figura 1 e na figura 2. Na figura 1 mostra um bom funcionamento, já na figura 2 não mostra um bom funcionamento. A gente tem o indivíduo 1 e o indivíduo 2 como exemplo aqui, beleza?
A gente tem uma membrana plasmática aqui. A gente tem aqui as proteínas, o LDL, os receptores de LDL. E é basicamente isso, rapaziada. Fechou? Letra A. Que substância orgânica compõe os receptores de LDL? São as proteínas. É isso. Porque o LDL não é considerado uma molécula de colesterol. Muito cuidado nesse momento. Beleza, galera? É isso. O que a gente pode responder aqui nessa questão? Aqui, a gente pode lidar. Falei, são as proteínas. Pergunta. Proteínas. O LDL é um complexo. Ó, pode ser assim. Segunda pergunta. O LDL é um complexo molecular. Molecular. Formado pela união de lipoproteínas, né? De lipoproteínas e colesterol. Agora vamos lá. Letra B. Por que o colesterol é essencial para as membranas plasmáticas dos animais? Para manter ali a fluidez, por exemplo. O colesterol ali, ele confere a fluidez da membrana plasmática, né? Você tem lá a membrana plasmática sendo constituída de fosfolipídios, né? Você vai ter ali duas membranas, você vai ter proteínas e fosfolipídios, né? No caso, são ácidos graxos. Então, tem todo um assunto aí de química para ter essa fluidez aí, para manter essa fluidez, beleza? Mas é basicamente isso, direto ao ponto, porque o colesterol é essencial, é fundamental para as membranas plasmáticas dos animais. Para manter, para conferir, para manter a fluidez, né? Confere a fluidez. O colesterol confere a fluidez da membrana plasmática. É isso, basicamente isso. Direto ao ponto. Porque a incidência de infarto do miocárdio em pessoas com hipercolesterolemia familiar é mais elevada. Por quê? Beleza, fechou. O que a gente pode responder aqui nessa questão aqui? Ó, letra B, direto ao ponto. O que a gente pode responder aqui? Porque o colesterol é fundamental. Ó, colesterol confere a fluidez. Confere fluidez à membrana plasmática. É isso. Direto ao ponto. Essa pergunta. Por que a incidência de infarto do miocárdio em pessoas é mais elevada? Por quê? As células de pessoas com hipercolesterolemia familiar realizam menos assimilação descomposto por endocitose. Endocitose, processo ativo. Como mostrou na figura 2, né? Uma vez a membrana celular. Membrana celular não apresenta, figura 2, né? Não apresenta
receptores de LDL, né? De LDL. Fechou, rapaziada. Questãozinha respondida. Muitas explicações, mas no dia oficial da prova você tem que ser bem mais rápido em relação a esse tipo de questão, porque dá pra você ser rápido. Eu lembro que no dia oficial da prova lá eu fiz com muita agilidade essa questão, que eu não fiquei fazendo toda essa explicação, né? Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de resolução de questões. Quero trazer mais resoluções, mas por enquanto eu vou trazer essa questãozinha porque eu gostei muito dessa questão de biologia da Unifesp. Beleza?